Bolsonaro em prisão domiciliar, a decisão que expõe a crise mais grave entre STF e política desde a redemocratização. O Brasil parou nesta segunda-feira, 4 de agosto de 2025. O anúncio feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, foi direto, duro e histórico. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, deve cumprir prisão domiciliar em sua casa, sob vigilância integral. Não foi um despacho qualquer. Foi a confirmação de que, para a justiça brasileira, Bolsonaro ultrapassou todos os limites das medidas cautelares impostas, transformando advertências em violações, e violações em uma cadeia de confrontos diretos com a autoridade máxima do judiciário. E assim, em um só ato, o ministro lançou o país em uma nova onda de tensão. De um lado, apoiadores que enxergam perseguição, de outro, críticos que celebram a aplicação da lei contra alguém que, até pouco tempo, parecia intocável. O estupim, quando as redes sociais se transformaram em crime. Desde 2023, Bolsonaro estava proibido de se manifestar em redes sociais. A decisão do STF foi clara: nem publicações próprias, nem indiretas por meio de terceiros. Mas o que a investigação revelou foi exatamente o contrário. De acordo com Moraes, Bolsonaro teria organizado e preparado conteúdos pré-fabricados para serem publicados por aliados, incluindo seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Entre as infrações listadas, estão vídeos e áudios com discursos inflamados contra o STF, veiculados em perfis de aliados. Uma transmissão ao vivo com o deputado Nicolas Ferreira, que reforçou a suspeita de articulação política digital. A tentativa de ocultação de provas, já que Flávio Bolsonaro apagou uma publicação após perceber a gravidade do ato. Na visão de Moraes, isso configurou uma conduta ilícita, dissimulada e reincidente, impossível de ser contida apenas com tornozeleira eletrônica ou confisco de celulares. Prisão domiciliar, o novo cerco contra Bolsonaro. A partir de agora, o ex-presidente terá de viver sob regras rígidas, impostas pelo STF. Recolhimento domiciliar absoluto, não pode sair de casa sem autorização judicial. Tornozeleira eletrônica 24 horas por dia, com monitoramento reforçado pela Polícia Federal. Proibição de visitas que não estejam previamente autorizadas pela Justiça. Isolamento digital total. Segue banido das redes sociais e não pode se manifestar por meio de terceiros. Fiscalização policial constante, com vigilância armada em sua residência em Brasília. E Moraes foi categórico: qualquer novo descumprimento poderá levar à decretação da prisão preventiva em regime fechado. O fantasma do asilo político e o risco de fuga. O que mais chamou a atenção nos bastidores foi a descoberta de uma carta redigida pelo próprio Bolsonaro solicitando asilo político à Argentina, ao presidente Javier Milei. Esse documento, encontrado em seu celular pela Polícia Federal, acendeu o alerta máximo em Moraes e na cúpula do STF. A interpretação foi clara: havia risco real de fuga. Por isso, além da prisão domiciliar, o ministro determinou reforço de policiamento 24 horas na casa do ex-presidente, uma medida rara até mesmo em processos contra figuras públicas. A crise política que se aprofunda. A decisão não é apenas jurídica. É política. E o impacto já começou a se espalhar por Brasília. Aliados de Bolsonaro falam em perseguição sem precedentes, prometem novas manifestações e estudam medidas contra Moraes no Congresso. Do outro lado, partidos de oposição afirmam que a prisão domiciliar é uma vitória do Estado de Direito e que mostra que a lei vale para todos. Especialistas em ciência política alertam para 2 cenários possíveis: desmobilização do bolsonarismo. Sem redes sociais e sem presença em manifestações, Bolsonaro pode perder força como líder. Radicalização. Seus apoiadores mais fiéis podem encarar a prisão domiciliar como motivo para ir às ruas com ainda mais intensidade, elevando o risco de confrontos. O Brasil diante de um divisor de águas. Em suas palavras finais, Moraes deixou claro: ninguém está acima da lei. E esse é, talvez, o ponto central da decisão. Nunca antes, na história recente do país, um ex-presidente havia sido colocado sob prisão domiciliar por descumprir medidas judiciais. Esse precedente cria um divisor de águas, mostra até onde o judiciário pode ir para impor disciplina a figuras políticas de grande poder.
Ao mesmo tempo, coloca o STF no centro de uma tempestade, sendo acusado por críticos de extrapolar seus limites e de atuar como ator político, não apenas jurídico. O que pode acontecer agora? O futuro é incerto. 3 caminhos estão sobre a mesa. Bolsonaro aceita as regras, cumpre a prisão domiciliar, mantém silêncio público e aposta na sobrevivência política no longo prazo. Bolsonaro volta a desafiar o STF. Nesse caso, a prisão preventiva em regime fechado pode se tornar inevitável. Reação institucional. Congresso e base aliada podem tentar pressionar o STF, reacendendo a disputa entre poderes. Conclusão: um Brasil em suspensão. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é mais do que um episódio jurídico, é um símbolo da crise institucional que marca o Brasil desde 2018. De um lado, um ex-presidente que se recusa a sair do palco político, mesmo quando as regras o obrigam a se calar. Do outro, um judiciário que, ao tentar impor limites, acaba sendo acusado de ultrapassar os seus. No meio disso tudo, está a população brasileira, que assiste atônita, dividida entre aplausos e protestos, enquanto o futuro político do país se desenha em meio a incertezas. Uma coisa é certa: o Brasil não será o mesmo depois desta decisão. Você acha que essa prisão domiciliar será o fim da força política de Bolsonaro, ou será o combustível que ele precisa para mobilizar ainda mais sua base?